Comumente, é exigido de nós que saibamos pelo menos o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Mas, como achá-los? É o que vamos fazer agora. Vamos começar achando o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Nós temos aqui um quadrado de lado A. Ele, como é um quadrado, todos os seus ângulos internos vão valer 90 graus. Traçaremos aqui uma diagonal. E essa diagonal vai dividir o ângulo em 2 de 45. Vai ser um bissetriz do ângulo. 45 graus. Dos dois lados. Nós sabemos que para achar a diagonal de um quadrado, nós vamos botar o lado raiz de 2. Então, nesse caso, como ele tem o lado A, nós vamos ter a diagonal como A raiz de 2. Agora, vamos encontrar os valores. Primeiro, vamos para o seno de 45. Vamos pegar esse ângulo aqui. Nós vamos ter aqui o seno, lembrando, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós vamos ter A sobre A raiz de 2. Simplificando aqui, nós vamos ter 1 sobre raiz de 2, que ao racionalizar, nós vamos encontrar raiz de 2 sobre 2. Vamos continuar fazendo cosseno de 45 graus. Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nós vamos ter o lado A sobre A raiz de 2. Simplificando aqui, teremos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Vamos achar agora a tangente de 45. Lembra-se que a tangente de 45 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós teremos aqui o lado A sobre o lado A, que vai ser igual a 1. Então, agora nós encontramos o seno, o cosseno e a tangente de 45. Nós vamos encontrar as inversas. Então, no caso aqui, vai ser a cossecante de 45 graus. Vai ser igual ao inverso. Então, nós vamos ter 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, nós vamos ter 2 raiz de 2 sobre 2, que ao simplificar, nós vamos ter simplesmente raiz de 2. Como o cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45, nós vamos ter que a secante de 45 vai ter o mesmo valor. Vai ser raiz de 2. E aqui, a tangente de 45 é 1. Então, a cotangente de 45 vai ser 1, porque 1 sobre 1 é 1. Agora, vamos achar o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60. Nós temos aqui um triângulo equilátero de lado L. Nós vamos traçar uma altura aqui. Lembrando que todo triângulo equilátero vai ter seus ângulos internos iguais a 60 graus, todos. Mas a altura de um triângulo equilátero vai ser também a bissetriz do ângulo. Então, nós vamos ter aqui 30 e 30 graus. Para achar
altura, lembra-se que vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. Como nós colocamos que o lado é L, então aqui vai ser L raiz de 3 sobre 2. A altura no triângulo equilátero, além de ser bissetriz, ela também é mediana, então ela vai dividir o lado ao meio. Aqui, como o lado é L, nós estabelecemos que é L, aqui vai ser L raiz de 2, L raiz de 2. Agora vamos fazer as nossas contas. O seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que aqui é L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Nós vamos ter L raiz de 3 sobre 2, 1 sobre L, aqui, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos fazer o cosseno. O cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, L sobre 2 dividido pela hipotenusa L. Então, aqui vai ter L sobre 2, 1 sobre L, 1 meio. A tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Então, nós vamos ter L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Então, nós vamos ter L raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Simplificando aqui, nós vamos ter raiz de 3. Aqui, lembra que os inversos de cada um vão ser, aqui no caso vai ser a cossecante de 60 vai ser igual a 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, nós vamos ter 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui a secante de 60 graus vai ser 2. E a cotangente de 60 graus vai ser 1 sobre raiz de 3, que racionalizando vai ser raiz de 3 sobre 3. Agora vamos achar o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus. Então, seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. L sobre 2 dividido por L, L sobre 2 vezes 1 sobre L, nós vamos ter 1 meio. O cosseno de 30 graus, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Nós vamos ter aqui L raiz de 3 sobre 2, 1 sobre L. Raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Vai ser L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Vamos ter L sobre 2 vezes 2 L raiz de 3. Simplifica aqui. Vai dar 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, vai ser raiz de 3 sobre 3. Vamos achar as inversas agora. Nós vamos ter, a partir daqui, a cossecante de 30 graus, vai ser 2, que é o inverso. A secante de 30 graus vai ser 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, nós teremos 2 raiz de 3 sobre 3. E aqui a cotangente de 30 vai ser 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, nós vamos
ter 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Agora que nós já calculamos os valores, podemos completar a tabela. Nós teremos que o seno de 30 graus vai ser 1/2 e o cosseno de 60 também. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2 e o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3 e a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Aqui vai ser 1. Se vocês observarem bem, o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. Isso porque seus ângulos são complementares, ou seja, sua soma vai ser igual a 90 graus. E por isso, o seu seno e seu cosseno serão iguais. Da mesma forma como acontece com o cosseno de 30 e seno de 30. E se você observar 45, ele é complementar a si mesmo. Por isso que o seu seno e cosseno vão ser iguais. E a tangente, se você observar, ela também pode ser escrita como a divisão entre o seno e o cosseno. Isso pode ser observável claramente aqui, quando divide-se o seno pelo cosseno de 45 vai dar igual a 1. Da mesma forma, os outros vão ocorrer seguindo esse padrão.